Olá, meus amigos. Ah, É uma mensagem um tanto quanto complicada, né? Porém, é uma grande verdade. O problema de Sansão não eram as mulheres, nem tampouco Dalila, né? Nós gostamos sempre de colocar o problema em cima do diagnóstico do médico, mas o problema não é o diagnóstico do médico, é a doença em si, não é? Então, o grande problema de Sansão estava nele. Os seus olhos estavam sempre em cima de si mesmo, da sua força, das suas vitórias, e de se esquecer. E o grande problema dele foi esquecer-se do propósito e o porquê ele era quem ele era e o porquê ele vencia as suas guerras. Porque Deus tinha o vocacionado para tal. Então a força, quando as pessoas olhavam Sansão, diziam: em que consiste a sua força? De onde vem a sua força? Então isso já nos revela que o braço de Sansão não era forte, mas ele tinha força. Ele não era grandão, mas ele era forte, porque a força dele vinha de Deus. E é sempre assim. Sempre que você for forte, as pessoas têm que olhar para você e perguntar de onde é que vem a sua força, porque a força não é notória em você, cara. Isso não vem de você, entende? Isso vem de Deus. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos ajuda, é Deus quem nos capacita. Então, Dalila ali foi a melhor permissão de Deus para ele, porque aí é duro, mas eu vou ter que te dizer, Deus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E entre o princípio e o fim tem um meio, e o meio decide você. O meio escolhe viver você. Quando Deus tem um projeto de salvação na vida de um homem, saiba que ele será para você o alfa e o ômega. O meio você decide. Então existem permissões de Deus que vêm para curar o nosso íntimo. Dalila foi a pior cirurgia que Sansão teve que sofrer, mas você percebe que antes da sua morte deu resultado. Ele sofreu, a cirurgia foi longa, foi dura, mas no fim ele entendeu que as vitórias dele não eram para ele, eram para Deus, entende? Porque ele vivia para um propósito. O nazireu de Deus, ele vive para Deus, ele tem um propósito em Deus. Então, entenda isso. Tem coisas que Deus permite na tua vida que não foi o diabo que te mandou, o próprio Deus permitiu mesmo, sabe? Porque talvez o teu problema estava nas tuas próprias vistas. Quando Sansão é pego, furam os olhos dele, entende? Aí automaticamente ele já não pôde mais se enxergar, ele olhava demais para si. Então, os furos nos olhos de Sansão foi a permissão e um favor de Deus para que ele não se perdesse por inteiro. E no final ele clama dizendo: Deus, revela-me, Senhor, né? Aonde está essa coluna mestra, né? E alguém leva, né? Ele é conduzido. E a última voz que Sansão libera para a terra é: que morra eu com os filisteus. E a Bíblia vai dizer que no final da sua vida, em uma só vez, ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida, em todas as suas batalhas. Porque quando você decide morrer para você mesmo, para vencer as guerras de Deus, a sua vitória será incontável. O grande problema é que se Sansão não passa por aquela cirurgia, ia continuar vivendo dizendo: vai, vamos lá, vamos fazer um enigma, de onde vem minha força? Por que será que eu sou tão forte? Vamos, tentem me deter, tentem me vencer. Que Deus nos guarde, mas não se esqueça que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. O
O que acontece no meio você decide. Está na tua mão agora. Como viver? Temos um dia que está começando agora. Como vamos viver esse dia? Como vamos viver amanhã? Entende? O passado já se foi. O passado já não tem sentido nesse momento. Derrotas, perdas, erros, não. Devemos apenas usá-lo como entulho para uma nova construção, mas o que vamos fazer daqui para frente, isso sempre será muito importante. Amém? Então é isso. Que Deus nos abençoe. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.